Beleza, gente? Estou chegando, tá? E que bom que vocês estão nos acompanhando sempre. Eu quero agradecer de coração todas as pessoas que nos mandam e-mails, que nos criticam, que nos apoiam. É exatamente essa a razão, né, do nosso programa estar aí bombando e nós só temos a agradecer a todos vocês, tá? E hoje nós temos uma entrevista bacana, nós vamos entrevistar o Carlos Alberto Grana, que é presidente da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Nós vamos falar de conjuntura, vamos falar de economia, vamos falar de política. Você vai ver que vai ser um programa daqui, ó, um belo programa, tá bom? Mas antes eu quero falar para vocês aqui da SMS, tá? Maior fabricante nacional de no-break e estabilizadores do Brasil. É sempre importante lembrar que os computadores e equipamentos de áudio e vídeos, como TV, DVDs, precisam estar protegidos contra as perigosas oscilações da rede elétrica. Em época de chuva, é muito comum ocorrer pequenos ou grandes apagões. Proteja seus equipamentos contra esses problemas de maneira fácil e econômica, utilizando os no-breaks e os estabilizadores SMS. Os no-breaks têm bateria interna, o que permite acabar um trabalho, um relatório ou salvar as fotos da sua família. Tá? SMS, 28 anos de mercado, mais de 20 milhões de produtos vendidos em todo o Brasil, com sede em Diadema. Maiores informações, SMS, www.sms.com.br. SMS, o melhor da tecnologia para você. Quero agradecer todo o pessoal, inclusive, que estão participando do nosso programa pela internet, tá? Agora, nós estamos também, né, o nosso programa está sendo retransmitido pela internet, pela TV online, www.tvcinec.com.br. Agradecer o pessoal que tem mandado e-mail de todo o Brasil, tá? O pessoal da Bahia, o pessoal que tem nos acompanhado de São Luís do Maranhão, Pernambuco, todo o pessoal do Rio de Janeiro, muito obrigado. E aqui em São Paulo também. E eu estou aqui com o Carlos Alberto Grana, deixa eu sentar aqui. É sempre um prazer, né, estar perto de pessoas tão importantes assim. Primeiro, agradecer por você ter aceitado o nosso convite, né, e participar do nosso programa. Eu que agradeço, Zé, a você, a todo o pessoal que acompanha o seu excelente programa. Ô Grana, é uma entrevista bacana que a gente faz. O Grana, ele é uma das referências em termos de liderança nacional, né? E, Grana, se a gente fizer um comparativo, nós vamos falar de tudo um pouco aqui. Sinta-se na sua casa, que aliás nós estamos na casa do presidente, né? Na CNM, a nova sede, está de parabéns aqui. Quero abrir a entrevista parabenizando, tá, aqui pela a estrutura para receber os trabalhadores. Bom, era um sonho muito grande da parte dos metalúrgicos do Brasil que nós pudéssemos ter uma sede própria. Tínhamos uma sede inicialmente, mas uma sede menor em São Paulo. E agora nós pudemos, no mês de dezembro, inaugurar, em conjunto com a Federação do Estado de São Paulo, esse excelente prédio aqui em São Bernardo do Campo, na Avenida Antártica, 480, do qual nós passamos a funcionar de forma integrada. E poder atender melhor aos nossos sindicatos filiados, né, atender melhor aos metalúrgicos, de um modo geral, em todo o Brasil, do qual merecem todo o respeito. Então, é a altura, digamos, da luta e da história dos metalúrgicos do Brasil. Aliás, o ABC, Grana, por ser uma referência mundial, né? Quando a gente fala da luta dos trabalhadores, não tem como não pensar o ABC primeiro, porque aqui começou tudo, né? Então tem o sindicato dos metalúrgicos do ABC, tem o sindicato o sindicato mais forte do Brasil, né? Químicos, bancários, construção civil, entre outros, eles estão aqui no ABC. Então, na verdade, aqui a CNM ela está no local onde já deveria estar há muito tempo, né? Bom, é verdade. Quando a direção começou a discutir qual seria a cidade para sediar, nós nos inspiramos muito no que acontece em todo mundo. Todo mundo, a sede principal de uma confederação ou de uma federação, é justamente na onde ela tem a sua maior base filiada. E da nossa confederação, a maior base é aqui os metalúrgicos do ABC. Ou seja, não só pelo tamanho que ele representa, são 100 mil metalúrgicos em toda a sua base, mas principalmente pelo aspecto também histórico,
porque aqui, a partir de 78, né, que se deu um grande grito de luta, de liberdade, de mudança para o Brasil, e foi justamente aqui no ABC, particularmente aqui em São Bernardo, a poucos metros daqui, é que houve a fundação da Central Única dos Trabalhadores, em 1983. Então, esse aspecto histórico, esse aspecto do ponto de vista do número de trabalhadores que representa aqui o nosso sindicato, mas também o aspecto histórico, né? Aqui é que nasceu o grande filho do Brasil. Não nasceu do ponto de vista de pessoa, mas do ponto de vista da sua liderança, né? O ABC adotou o presidente Lula e hoje o ABC é conhecido mundialmente. Uma das suas principais referências é aonde surgiu a liderança do então sindicalista, hoje o grande líder mundial, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, portanto, foi uma convergência, vários fatores positivos e que nos deu essa certeza de que aqui era a melhor localidade para sediar a nossa sede própria da Confederação dos Metalúrgicos. Grana, 2009 foi um ano que começou dando um susto no mundo, né? Mesmo sabendo que a crise de 2009 ela já estava acontecendo, né? Como você avalia assim, o Brasil, que ele entrou na crise, saiu mais cedo? Qual a sua avaliação de tudo isso em relação ao governo Lula? Bom, o papel do governo e da liderança do presidente Lula foi decisivo. Você disse muito bem, né? O Brasil foi um dos últimos países a entrar a sofrer as consequências dessa crise mundial. Começou nos Estados Unidos, com a quebra do principal banco, o Lehman Brothers, e que ele teve, evidentemente, espalhou uma insegurança no sistema financeiro mundial. E o Brasil, evidentemente, acabou sendo afetado de forma tardia, porque a situação econômica do Brasil estava muito consolidada, o sistema financeiro sólido, as instituições funcionando bem, havia uma base econômica que foi resultado, evidentemente, do trabalho liderado pelo governo do presidente Lula a partir de 2003, criando condições de reservas cambiais, criando condições de geração de emprego, e a questão mais importante foi de fortalecer o mercado interno. Houve um processo de distribuição de renda muito poderoso aqui no Brasil nesses últimos anos, a partir do aumento real do salário mínimo, que teve uma política negociada com as centrais sindicais de desvalorização. Nós vamos ter o salário mínimo acumulado mais de 60% de aumento real nesses últimos 5 anos. Então, isso foi uma base fundamental. E, mais importante, foi a atuação do governo, mesmo no período mais difícil da crise, que a partir de janeiro nos afetou. Nós tivemos, sem dúvida nenhuma, um processo de demissões muito intenso e houve, inclusive, empresários que queriam reduzir a jornada de trabalho com redução de salário. Foi quando também teve uma participação importante a CUT, a nossa confederação, de se contrapor a essa medida, porque aí ia piorar mais. Porque se o trabalhador estivesse ganhando menos, aí o consumo seria menor, aí nós íamos alimentar aí o fogo, né, alimentar com combustível a crise ainda maior.